Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção do exercício sobre ortografia que ficou pendente da aula passada. Pergunta de número 1. Qual foi o argumento usado pelo animal para vender Rettvader para convencer a passar para o lado bom? Primeira resposta. O animal tentou convencer Rettvader a vir para o lado bom mostrando os bombons. 2. Na tirinha foram usadas as expressões mal com U e mal com L. O que elas significam e quais são os seus correspondentes com sentidos opostos? Mal com U é adjetivo e significa algo ruim. Seu antônimo é bom. Mal com L pode ser advérbio de modo e, neste caso, é antônimo de bem. Número 3. Assinale a alternativa em que a expressão mal com L e mal com U foi empregada incorretamente. Número 3 é a letra A. Ele se comportou mal na escola. No caso, o correto seria com L. Número 4. É melhor começar a exercitar a linguagem, senão o seu relacionamento pode acabar mal. A pesquisa recentemente realizada pela empresa foi do... Aí, no caso, vocês vão completar. Número 4 é a letra D. Acerca e a fim de que? Aí vocês vão botar. Foi acerca do estresse emocional do trabalhador. Expliquei-lhe as exigências do atual mercado a fim de que ele se adaptasse melhor. Número 5. É comum que, adiante dos apuros, como a perda do emprego, aí vocês vão botar. Assinale a alternativa que substitui correta e respectivamente as expressões destacadas, sem alterar o sentido original. Número 5, opção D. A fim de, acerca de, em vez de. 6. Marque a opção errada em relação aos usos de onde e aonde, de acordo com a norma culta. Número 6, opção B. Aonde você mora? 7. Assinale a frase em que o vocábulo onde está mal empregado. 7, opção E. 8. No trecho da música do grupo Cidade Negra, o vocábulo aonde é usado várias vezes. Considerando as regras da norma culta para o emprego da palavra, assinale a opção correta. Número 8, opção E. Onde você mora, onde está você? Seria o modo correto de expressar, a função de advérbio de lugar ou localização. 9. De acordo com a ortografia da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. 9, opção D. 10. Assinale a alternativa cuja frase contém um erro ortográfico. 10, opção C. 11. A frase em que a palavra destacada foi usada adequadamente à norma culta é a seguinte. Número 11, letra A. Sua casa fica a muitos quilômetros daqui. 12. Utilize mal com L ou mal com U para preencher as lacunas das frases seguintes. 12 é mal com L, primeiro, Depois é mal com L de novo. Depois mal com U e mal com L no final de novo. 13. Complete as frases abaixo usando adequadamente a, do verbo haver, ou a, o a normal. Número 13. Então, primeiro é a, depois é a com H, A e A, conforme tá aí no slide. Número 14. Complete as frases abaixo usando adequadamente onde e aonde. Onde primeiro, depois onde, depois aonde e depois onde. Aí vocês vão completar a lacuna aqui direitinho. 16. 15. Use afim ou afim, conforme a solicitação dos enunciados abaixo. A ideia dela era afim, junto a minha. Letra B. Ele não está afim separado
de sair, com vontade de sair, né? Número 16. Ainda, pontinho, pontinho, pouco, fez-se referência a possíveis mudanças para daqui, pontinho, pontinho, algumas semanas. 16, opção E. 17, complete as sentenças. Aí da 17 eu botei opção C. Acerca 2, acerca de e cerca de. Tá? Eu não coloquei para vocês no slide, mas a primeira é acerca junto, 2. Depois separado, o A separado, sem nada, sem H, cerca de. E o segundo é A com H, cerca de. E o outro é cerca de sozinho, tá? 18. A questão acerca da, junto, né? Aposentadoria das mulheres, assinale a opção que indica a expressão sublinhada que está corretamente grafada. Então, pessoal, número 18 é a letra A. Há cerca de 10 dias, todos os políticos defendiam a aposentadoria. 19. Assinale a alternativa em que o uso da grafia e o uso e a grafia da expressão sublinhada foram usados incorretamente. Número 19, opção A. Ele não está tão afim de você. 20. Complete o espaço de cada frase com o termo correto dos parênteses. Número 20, né? Opção A. Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a aula de hoje, que fala sobre ficção científica. Ficção científica, né, pessoal? A palavra ficção provém do latim e quer dizer fingimento, criação. Tá? Então, ficção científica é um fingimento, pode ser um fingimento, né? E é uma criação de alguma coisa inventada. Ela é, portanto, a recriação de uma realidade, de alguma coisa que aconteceu, pode ser de uma realidade ou pode não ser. O autor pode inserir elementos incomuns ou improváveis. O gênero ficção científica, tem como principais temas a ciência, a tecnologia, considerando não somente os avanços, como também as problemáticas advindas com a evolução, o futuro, o espaço sideral, mistérios interplanetários, assim, máquinas, robôs, androides, naves espaciais, alienígenas, guerras nucleares, substâncias químicas, viagens no tempo e no espaço, são alguns dos assuntos recorrentes nesse tipo de literatura. Então, científica, né? Ficção científica já nos remete a algo assim, né? Ciência, naves espaciais, ao espaço sideral, coisas assim desse tipo. É uma literatura científica mesmo, tá? Deve-se observar que a curiosidade sobre o futuro da humanidade foi o que estimulou e ainda estimula muitas mentes criadoras de ficção científica. O iluminismo, como nós já sabemos, né, que foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, né, e deram origens ou ideias de liberdade, política. E o iluminismo, consequentemente, é um pensamento iluminista, que contribui para o surgimento de uma mentalidade científica no homem. Então, esse pensamento iluminista, ele contribui para o surgimento de uma mentalidade científica no homem, que dá essa curiosidade, traz essa curiosidade, né, de estar conhecendo o futuro, de ter liberdade para conhecer mais, para criar mais, entendeu? E mais tarde, as revoluções industriais e seus inventos possibilitaram um mundo, né, tecnológico que hoje conhecemos. Então, antigamente, não conhecíamos nada do que conhecemos hoje, porque o homem, cada vez ele está criando mais, tá tendo mais curiosidade em conhecer, em criar. Então, a ficção científica é isso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial,
o gênero ficção científica aderiu novos vieses. Os autores passaram não apenas a tratar da ciência e de suas possíveis descobertas, como também a abordar problemáticas de fundo social e ético, nascidas à luz do progresso tecnológico. Depois de um tempo de estagnação, em um momento de produções literárias ruins, a ficção científica voltou a aderir importância. As histórias em quadrinhos e cinema ajudaram a popularizar essas narrativas, dando-lhe mais movimento e vida. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que temos muitos livros de literatura, né, de cunho de ficção científica. E é uma literatura muito interessante, né? Nos leva a viajar, a imaginar coisas que nós nem pensamos, né, no momento. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler, de pesquisar, depois eu vou estar trazendo para vocês algumas dicas aqui de livros que vocês podem ler, que não são livros extensos, né? De ficção científica, porque é bem legal. Para quem gosta, é bem legal. Vocês vão responder os exercícios das páginas 20 a 22. Vamos falar também hoje um pouquinho sobre complementos verbais. O que são os complementos verbais? São os termos integrantes da oração que completam o sentido de certos verbos. Há dois tipos de complementos, que são o quê? O objeto direto e o objeto indireto. Todos nós temos nossos papéis. Quem é o sujeito? Todos, né? O verbo temos e o complemento desse verbo, nossos papéis. O complemento formado por nossos papéis é o que constitui o objeto direto. Vou falar para vocês também que os pronomes oblíquos, eles também são usados, né, nesse objeto direto que vocês estudaram no 6º ano. Os, as e suas variações, no, nas, lo, las, eles podem ser substituídos pelo objeto direto na frase. Por exemplo, estou com uma saudade dos meus pais. A gente pode trocar, né? Quero vê-los ainda hoje. Esse quero vê-los está substituindo os meus pais. Então, esses pronomes oblíquos, eles podem ser substituídos, né, pelo objeto direto. O objeto direto é o complemento que se liga ao verbo sem auxílio de preposição. Então, ele não precisa de nenhuma preposição para ter seu sentido completo. O objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado pode vir acompanhado de uma preposição. Nesse caso, a preposição não é obrigatória, ou seja, esta preposição não é exigida pelo verbo, estando ali por escolha do enunciador. Ou seja, não é obrigatório estar ali por escolha da pessoa, né? Do enunciador. Você pode comer do bolo. Devemos amar a todos. Devemos amá-lo sobre todas as coisas. Objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo com auxílio de preposição obrigatória. Então, é obrigatório ter uma preposição no objeto indireto, tá? Aqui, nessa primeira parte do objeto direto, que eu esqueci de falar para vocês vão sempre fazer a pergunta. Todos nós temos. Temos o quê? Nossos papéis. Então, aí vocês vão encontrar o objeto. Objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo com auxílio de preposição obrigatória. Você gostou da praça. O sujeito é você, né, que está até aqui no cantinho. Verbo gostou. E da praça. Gostou de quem? Da praça. Tá? Então, o objeto direto, vocês vão... Uma dica também, tá? Os pronomes oblíquos, né? Eles, elas, deles, delas, nele, nelas. E, às vezes, os leis também, tá? Eles podem substituir o objeto indireto. Por exemplo, responderam diretamente a ele, tá? É um pronome oblíquo também, que vocês podem substituir.
Vocês, no livro de vocês deem uma olhada, deem uma lida, porque lá também tem esses exemplos, tá? Objeto direto e indireto. O objeto direto e indireto, ele ocorre quando o verbo possui dois complementos. Um que se liga a ele sem o auxílio de preposição e o outro que se liga a ele um que se liga a ele sem, né? E um que se liga a ele com o auxílio de preposição obrigatória. Precisa entregar as cartas à minha amiga. Objeto direto, né? As cartas. E objeto indireto, a minha amiga. Vocês vão perguntar, entregar o quê? Aí a resposta, as cartas, né? Entregar a quem? A minha namorada. A minha amiga, no caso, né? A minha amiga. Tá bom, pessoal? Vocês vão responder as páginas, os exercícios das páginas 30 até 32. Vamos falar também um pouquinho hoje sobre redação. Redação nada mais é do que uma produção textual. Vocês produzem, né, um texto. E vocês devem começar pensando no tópico frasal. O que é o tópico frasal? Ele está dentro da introdução, tá? E na introdução vocês vão expor a ideia de vocês. No desenvolvimento vocês vão defender a ideia de vocês, vão explicar sobre aquela ideia. E na conclusão vocês vão encontrar uma solução para aquele problema, concluir, né, aquele texto de uma forma concisa, uma forma bem explícita, uma forma clara, né? Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. A violência no Brasil. A introdução que eu fiz para vocês. É notório que a violência no Brasil cresce cada dia mais e mais. Não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Tá? Eu trouxe 3, esse foi minha introdução, e essa minha introdução, vocês começaram, né? Esse é o tópico frasal, e vocês podem colocar mais coisas. Não coloquem muitas coisas para vocês não se enrolarem e acabar fugindo do tema, tá bom? A primeira parte, né? Essas 3 partes que eu coloquei, esses 3 tópicos, que é o aumento da fome e da miséria, a falta de auxílio do governo, o crescimento da criminalidade. Esses 3, vocês podem estar citando eles na introdução, se vocês quiserem também, tá? Causas, vocês podem botar não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Aí vocês podem colocar assim, causadas pelo aumento da fome, da miséria, a falta de auxílio do governo, crescimento da criminalidade. E aí na introdução, no desenvolvimento, vocês vão explicar isso. Vocês não precisam colocar como tópicos igual eu coloquei, mas vocês podem colocar explicando cada um desses tópicos. Para facilitar mais para vocês, eu trouxe assim, da forma que eu estou acostumada a produzir um texto. Então, vocês vão pegar esses 3 tópicos e explicar cada um deles. Claro que nem sempre será esse tema, né? Vocês vão fazer a redação, vocês vão pro Enem, vão fazer a redação do Enem, nunca vai ser o mesmo tema. Serão sempre temas diferentes. Por isso que eu falo para ler livros, pesquisar, porque vocês lendo, a mente de vocês vai ter uma clareza para certos temas. Vocês vão estar mais preparados para qualquer tipo de tema, entendeu? Então, é sempre bom vocês estarem lendo jornais, revistas, livros, estar inteirados sobre vários tipos de tema, não só os temas que interessam vocês, mas qualquer outro tipo de tema. E na conclusão, vocês vão encontrar uma solução para aquele problema. Por exemplo, a violência no Brasil. O que seria bom para acabar com a violência no Brasil? Aí vocês vão expor essas ideias, tá? Para estar solucionando esse problema. E é isso. O tema da redação que eu vou passar para vocês hoje é pobreza no Brasil, de até 20 linhas. Vocês devem entregar junto com o trabalho que eu passei na aula passada, na escola. No mesmo dia que vocês forem entregar o outro trabalho, vocês entregam esse, a produção textual, tá? A redação. Por quê? Tá valendo nota. Então, entreguem junto, com nome, com data. Tá bom, pessoal?
E é só isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.